Boa noite, Marina. Boa noite. Eu vou aguardar um minutinho para o pessoal ir entrando e logo em seguida a gente começa o nosso estudo de hoje. Tem muita coisa interessante no estudo de hoje, muita coisa interessante. A Pamela entrou, Mark Leme, Suzana, Giovana. Você podia fazer um favor para mim, vocês que estão entrando, o pastor Danilton. Tem um aviãozinho aí embaixo na tela de vocês. Clica nele antes da gente começar e ele vai abrir aquela tela de seguidores lá. Envia a mensagem, o máximo que você puder lá, umas 10, 15 mensagens, para que mais pessoas saibam que nós já estamos começando agora nossa live. Então entra lá nesse aviãozinho que está logo embaixo e faz esses convites. Esses dias eu fiz numa outra live que eu estava assistindo e subiu assim, umas 10 pessoas aumentaram, passaram a participar porque eu convidei, eu e a Bispa convidamos. Então faça isso até a gente começar então, para que outras pessoas participem. Hoje nós estamos no livro de Provérbios 10, Provérbios 10. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abri-la. Vou fazer uma oração para nós estudarmos hoje junto. E olha como esse capítulo 10 de Provérbios tem ensinamentos para nós. Ensinamentos do dia a dia. É tão interessante esse capítulo, porque ele fala de vários assuntos atuais, assuntos que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Então eu vou fazer uma oração para nós começarmos. Senhor Deus, eu oro por essa live, eu oro para que o Senhor me use como canal de bênçãos para cada uma das pessoas que estão participando e aqueles que ainda irão participar assistindo depois. Que o Senhor me use e que a sua palavra flua para o meu e para o coração de cada um dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal que está entrando, boa noite para todos que já entraram até agora. Como eu disse, nós estamos no capítulo 10 do livro de Provérbios, capítulo 10. E eu quero já começar lendo o verso 1, porque o verso 1 já fala uma coisa assim que é tremenda. Diz assim, começa dizendo assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Então, olha que coisa interessante. Já começa dizendo que os filhos podem ser alegria ou tristeza dentro de uma casa. Os filhos podem ser alegria ou tristeza para os pais. E eu quero que você faça essa reflexão. Que tipo de filho você tem sido para os seus pais? Podem ser os pais biológicos, podem ser aqueles que te criaram, às vezes é o avô, são os avós, são os tios. O importante é que os filhos, eles têm o poder, com a sua vida, com a sua história, de trazer alegria para os pais, ou com os seus erros e as suas ignorâncias e as suas atitudes erradas, trazerem também tristeza para os pais. Então eu quero que nós já começamos esse estudo de hoje, falando porque quem é pai e mãe dos que estão aqui, quem são pais, os que são mães, as que são mães, vocês sabem o quanto os filhos mexem conosco. Se eles vencem, se eles fazem algo certo, se eles agem com caráter, isso traz alegria para nós. Mas quando eles também desprezam tudo aquilo que eles aprenderam dentro de casa, isso também traz tristeza para nós. Mas eu quero continuar, porque o estudo de Provérbios hoje são muitos tópicos e são todos interessantes.
Vai comigo no verso 4. No verso 4 eu quero ler aqui, olha o que está escrito: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então aqui já deu uma guinada no livro de Provérbios. Provérbios, na verdade, ele é uma coleção de pensamentos de Salomão, uma coleção de ensinos, orientações que Salomão vivia na sua época, e ele também ensinava isso. Então por isso que no mesmo livro começa um assunto, passa para outro, e é assim mesmo que Provérbios foi escrito. Mas no verso 4 diz: as mãos preguiçosas. O que trabalha com mão preguiçosa ou enganosa, porque tem o mesmo sentido na Bíblia, empobrece. Mas as mãos de pessoas diligentes, esforçadas, porque tem o mesmo significado também na Bíblia, diligente e esforçado, a Bíblia fala que pessoas assim prosperam. E eu quero que você reflita sobre isso na sua vida, né? Não tem como uma pessoa prosperar se ela não for diligente. Não tem como uma pessoa prosperar se ela não for esforçada na área que ela trabalha, né? Se ela não se esforçar no estudo, na qualificação. Hoje eu estava, meu pai passou mal e eu levei meu pai no hospital. E lá naquele momento de espera, teve um homem que estava na minha frente e ele, fazendo algumas considerações e reclamações, ele falou assim: eu não tive estudo, então eu preciso trabalhar serviço braçal. E você vê a pessoa, ele é jovem, ele deve ter uns 30 anos, mas em algum momento lá atrás ele deixou o estudo, deixou a preparação, a qualificação, e aí hoje se tornou um trabalhador braçal. Não é que ele é menos digno disso, mas é que a pessoa sofre mais, ela está muito mais exposta a acidentes e a dificuldades e a não prosperidade. Por quê? Porque ele deixou lá atrás. Esse versículo cabe bem, que diz: a mão preguiçosa empobrece o homem. A pessoa que na hora que deveria estar trabalhando, deveria estar estudando, deveria estar se qualificando, ficou com preguiça, simplesmente abandonou a escola, abandonou o estudo, abandonou a qualificação. Então isso é interessante, nós estarmos atentos que a mão diligente é que traz riqueza e a mão preguiçosa traz pobreza para a pessoa, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Agora olha comigo no verso 5, olha que texto interessante. No verso 5, eu estou lendo ali a Nova Versão Internacional, diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha aqui para mim: fazer a coisa certa no tempo errado é a mesma coisa de fazer errado. Dormir quando deveria estar colhendo é a mesma coisa de fazer errado. Não, esse texto mostra com clareza, ó, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, ou seja, fazer a coisa certa na hora certa. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha, aprenda o que eu vou falar, essa frase: fazer a coisa certa no tempo errado é a mesma coisa de fazer a coisa errada. Os parabéns que você dá para o seu cônjuge, que você dá para um filho, que você dá para sua mãe, né? Os parabéns pelo aniversário, dados no dia do aniversário, tem um peso. Mas fazer a mesma coisa, que é dar os parabéns 20 dias depois da data de aniversário, você está fazendo a coisa certa na hora errada. É a mesma coisa de fazer errado. Então é interessante você estar atento a isso. Você precisa, eu e você precisamos aprender o time de Deus, o tempo de Deus. Eu tenho que aprender a fazer a coisa certa
na hora certa, para que eu seja abençoado. Ouvi uma vez, em uma reunião, alguém disse: a gratidão tardia é a mesma coisa que ingratidão. Olha que coisa interessante. A gratidão, se você expressar sua gratidão depois que já passou, depois que já aconteceu tantas coisas, na hora errada, é a mesma coisa de ingratidão. Então é interessante você observar se você está nesse time certo, fazendo a coisa certa na hora certa. E não adianta fazer o certo na hora errada, não vai funcionar, ok? Vamos continuar aqui no verso 8. Verso 8 diz assim, eu gosto demais desse texto aqui, no verso 8, olha lá. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. É tão sério isso. A pessoa que tem juízo, que tem maturidade, a pessoa sábia, ela aceita conselhos, ela se cala para aprender. Mas nesse texto diz, mas quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Pessoas precipitadas no falar, pessoas precipitadas no decidir, precipitadas no prometer, precipitadas, né, em se comprometer em alguma coisa, acabam na desgraça, acabam na ruína. Então, como eu disse logo no início de Provérbios, Provérbios você começa com um assunto, no outro versículo é outro assunto, e no outro é outro versículo, é outro assunto, mas é um apanhado de ensinamentos, né? É uma somatória de ensinamentos para as nossas vidas. Então grava bem atenção, a pessoa sábia, ela aceita conselhos, a pessoa que quer crescer aceita conselhos de quem sabe mais, de quem tem mais experiência, mas a pessoa que diz o que quer, sem cuidado, sem saber se é a hora de fato de falar, aqui diz o verso 8, pessoa que acaba na desgraça. Talvez você mesmo já tenha feito tantas coisas, ou se envolvido em tantas coisas erradas, porque precipitou na hora de falar, porque ao invés de buscar conselho, você foi falar. Ao invés de você buscar orientação, você estava lá falando, dando sua opinião e expressando, às vezes na hora errada. Dar opinião não é um problema, mas tem que ser na hora certa. Agora há pouco eu falei sobre isso. Você tem que fazer a coisa certa na hora certa. Dar a opinião, dar o seu posicionamento é bom, é louvável, mas na hora certa, da maneira certa. Porque quem diz o que fala acaba se envolvendo em situações difíceis, acaba envolvendo em desgraça, como está escrito aqui. Então grava isso. Eu sei que o estudo é muito rápido, mas são pingos de sabedoria, pérolas de sabedoria, né? Gotas de sabedoria, cada um desses ensinamentos que Salomão nos deixou. Isso traz crescimento para nós, traz crescimento para mim, traz crescimento para você. Agora há pouco eu pedi para você ir aí nesse aviãozinho, onde tem um aviãozinho embaixo, e entrar e enviar o convite, né? Você pode fazer isso assim em 10 segundos, você entra lá, envia o convite para umas 10 pessoas e volta aqui para nós continuarmos. É importante mais pessoas participarem, mais pessoas estarem conosco. Mas vamos continuar aqui. Vai comigo no verso 14, olha o que está escrito, verso 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem. E olha, nós temos estudado sobre isso desde o início de Provérbios. Sobre você adquirir conhecimento, aprender, guardar, né? Você reter aquilo que é bom, aquilo que está sendo ensinado para você. No verso 14 fala, os sábios guardam todo o conhecimento que podem. Tem pessoas que estão se enchendo da vida dos outros. Eu já falei isso aqui em outros dias. Tem pessoas que estão se enchendo, né, do que o outro tomou de café da manhã, do que o outro almoçou, o que o outro está fazendo à tarde. Sabe, fica o dia inteirinho aí no YouTube, o dia inteirinho aí no Instagram, o dia inteirinho aí seguindo pessoas que não acrescentam nada. Eu sou meio assim, né, eu tenho resistência com isso.
Você tem que buscar, passe o seu dia acumulando conhecimento, acumule tudo que você pode. Mas o tolo, olha lá no verso 14, o tolo, a pessoa descompromissada, irresponsável, quando fala, logo traz desgraça. Por quê? Porque não tem conteúdo, não tem maturidade, não está falando com fundamento, não tem base, não tem uma experiência daquilo, simplesmente fala. Né? E muitos tolos são manipuladores, são dominantes, né? Agem com liderança sobre pessoas, e muitas pessoas são tão infantis que fica dando ouvido para pessoas tolas, fica dando ouvido para pessoas que não acrescentam nada, que não somam nada na vida delas, ficam seguindo as orientações dessas pessoas, a ponto de separar a amizade, a ponto de separar família, separar a pessoa dos princípios. Olha, isso é muito sério. Guarde o máximo de conhecimento que você puder, busque pessoas que vão acrescentar nesse conhecimento para a sua vida, né? Porque quando você falar, você vai ser bênção, você vai ser usado por Deus para abençoar pessoas, e não vai ser motivo de dor ou sofrimento para ninguém. Mas vamos continuar aqui, no verso 15, olha que texto interessante, esse verso 15, deixa eu abrir aqui, verso 15, diz assim, presta bem atenção: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Eu sempre admirei esse versículo, porque fala assim, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Aqui não está falando que a riqueza dos ricos é o seu ouro, a sua prata, seu dinheiro. Está falando que a riqueza dos ricos é que eles moram numa cidade fortificada. E rico aqui nesse texto não é só apenas de dinheiro. Está falando de pessoas que têm um entendimento, que têm maturidade, sabem que a proteção na sua casa, na sua família, na sua alma, nas suas emoções, é a sua maior riqueza. A proteção, não estou falando de muro alto, de cerca elétrica, proteção, de segurança. Se você é pai, se você gera e se você promove essa proteção na sua família, essa é a maior riqueza da sua casa. Essa é a maior riqueza que você tem. É a proteção, é seus filhos se sentirem protegidos, seu cônjuge se sentir protegido. Por isso que aqui nesse texto fala, olha, a riqueza dos ricos não é o ouro, nem a prata, nem o dinheiro. É que as pessoas ricas de sabedoria, ricas de entendimento, ricas de Deus, sabem que uma cidade fortificada é a sua riqueza. Mas olha o que fala o verso seguinte. Mas a pobreza é a ruína dos pobres. Sabe o que significa pobreza aqui? A exposição, a falta de proteção, a falta de cuidado, a falta de ter um projeto de vida, a falta de ter uma razão de vida. A pobreza é um espírito de miséria em todos os aspectos. O espírito de que está tudo bom do jeito que vier. Ah, tá tudo bom, né? A pessoa está morando lá, dormindo lá, em qualquer lugar, para ela tá tudo bom. Esse espírito maligno de pobreza é a ruína dos pobres. Os pobres, eles têm a oportunidade em Deus de mudar esse ambiente que rodeia eles. Eles não têm uma cidade fortificada. Por quê? Porque eles ficam tão debaixo desse espírito maligno de miséria, de pobreza, que eles não pensam que eles precisam estudar, trabalhar, se esforçar, aprender, crescer. Eles vivem só aquele mundinho deles. Por isso que a Bíblia fala que a pobreza, que é um estado, é um espírito maligno, é a ruína dos pobres. E tem pessoas ricas de dinheiro que vivem uma vida miserável. Tem uma família
onde o ambiente familiar é um ambiente de guerra, não de proteção, como acabei de ler. É um ambiente de briga, de confusão, de ciúme, de todo tipo de coisa que não presta, e não de proteção. Então, os ricos, a riqueza dos ricos é a cidade fortificada. A minha maior riqueza é ter uma cerca de proteção ao redor da minha vida, da minha família. Quando Satanás está conversando com Deus sobre Jó, ele fala para Deus assim: Jó te obedece, Jó te segue. Por quê? Porque o Senhor o cercou com uma bênção, com bênção em tudo, na vida dele, na família dele e em tudo que ele tem. O Senhor o cercou. Então é a riqueza de Jó, era a proteção de Deus na vida dele. Eu estou frisando isso para ficar bem claro, que aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de um espírito, de entender qual é a minha maior riqueza. É a proteção da minha casa, no nome de Jesus. Mas vamos continuar aqui. Vai comigo no verso 17. Verso 17, eu quero ler aqui na minha Bíblia, diz assim, olha o que está escrito: o caminho para a vida é de quem guarda a disciplina. Olha que coisa interessante. Guardar a disciplina, guardar as orientações, guardar, né? Vamos falar também de disciplina de cuidados. Eu preciso me alimentar de forma correta, eu preciso trabalhar, eu preciso economizar, eu preciso investir, eu preciso saber como que estão as minhas finanças, eu preciso saber como está a minha família. Aqui a Bíblia diz: o caminho para a vida é de quem guarda a disciplina. Eu quero frisar isso. A vida aqui nesse contexto fala de bênção. O caminho para a pessoa ser abençoada, o caminho para a pessoa ser feliz é de quem guarda a disciplina. Pessoas relaxadas com a vida, elas não encontram esse caminho para a vida. Pessoas relaxadas com elas mesmas, relaxadas com a saúde delas, achando que isso é mérito. Não, meu irmão, isso é um erro grave que você comete. Pessoa relaxada com a sua própria aparência, relaxada com os seus estudos, relaxada com o trabalho, relaxada com a sua higiene pessoal. Realmente é pessoa que pessoa que indisciplinada, pessoa que vive a vida de qualquer jeito. Isso não funciona. O caminho para a vida, o caminho para as vitórias é de quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Você quer um caminho que te leva para a vida, que te leva para as coisas boas que Deus preparou, que te leva para as coisas boas que Deus tem para a sua vida? Então é a disciplina. Disciplina, então vamos lá. O comilão, o beberrão, é um tipo de pessoa que não guarda disciplina. Ele come 2, 3 quilos de comida e está ali, está comendo. Ele não tem uma disciplina, um cuidado com o que ele come e alimenta. Vai levá-lo a ter problema de saúde, daqui a pouco está aí morrendo. E por isso, vou falar, então o caminho para a vida é de quem guarda a disciplina. Nós vamos continuar aqui, já estamos terminando já. No verso 19 diz assim: isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Olha que coisa interessante. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Você deve conhecer pessoas que são falastronas, sei lá se existe essa palavra, mas são pessoas que falam demais. Falam de si, falam dos seus sonhos, dos seus projetos, falam da vida dos outros, fala de quem conhece, fala de quem não conhece, fala do que sabe, fala do que não sabe. Aí, no meio de tudo isso, entra mentira, entra palavras erradas, entra fofoca, entra tudo que não presta. Então a Bíblia ensina, e eu quero te falar uma coisa,
existem vários versículos que nos ensinam a sermos pessoas discretas no falar, cuidadosas no falar, né? Cuidadosas naquilo que se fala, em qual momento que se fala, para quem eu estou falando, porque quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Eu e você precisamos aprender a ter mais discrição no que falamos. Aí tem pessoas que falam assim, mas é porque eu sou muito assim aberta, né? Eu sou muito extrovertida. Eu sei que você pode ser, mas você também pode controlar isso. Você também pode controlar esse ato de falar demais, falar da vida dos outros, falar que deve, que não deve. Você também pode controlar isso. Porque na multidão de palavras há pecado. Como disse esse texto aqui, quando são muitas as palavras, tem mentira envolvida, tem coisa errada envolvida, tem veneno envolvido, ok? Então aprenda isso, guarde isso no seu coração. E o último versículo, esse último versículo aqui é interessante também. O último versículo diz assim, eu quero ler aqui no verso 24. Verso 24 é o último versículo que nós vamos ler nessa noite, porque ele é interessante, olha lá. Quando a pessoa má tem medo de alguma coisa, é isso mesmo o que lhe acontece. Eu quero falar sobre isso, porque isso aqui é interessante. Quando uma pessoa má tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita, correta, justa, consegue o que Deus deseja. Na minha tradução fala, Deus cumprirá o seu desejo. Mas eu quero voltar lá no início dessa frase aí. Quando a pessoa má tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Por quê? Todos já devem ter ouvido falar sobre a fé. Ok. Mas existe a fé positiva e existe a fé negativa. Existe a fé de que eu creio que Deus vai me abençoar, de que Deus vai mover na minha vida, Deus vai trazer bênçãos, vitórias, livramento, cura, proteção. Essa é a minha fé positiva. Mas tem gente que tem medo de doença, medo de sair e se acidentar, medo de que alguma coisa vai dar errada, medo de ser despedido, medo de chegar e ninguém gostar, medo. Você sabia que o medo é uma fé? Porque o medo é você está acreditando que alguma coisa ruim vai acontecer. O medo faz você acreditar que alguma coisa ruim vai acontecer. Por isso que fala assim, olha, a pessoa má. Por que pessoa má nesse texto aqui? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então a pessoa má significa que ela não está cheia de Deus. Significa que ela não está cheia da presença do Senhor. Aí o coração dela está tão envenenado e ela só pensa em coisa ruim. Por isso que nesse texto fala aí no verso 24, quando uma pessoa má tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. E quero chamar a sua atenção para isso, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje. O que é que você tem pensado nesses dias? O que é que você tem alimentado a sua alma? O que é que você tem alimentado nos seus sentimentos? Coisas boas ou coisas ruins? Se forem coisas boas, é sinal de que Deus está fazendo algo em você. Mas se forem coisas ruins, é sinal de ausência de Deus. Está faltando a presença de Deus entrar na sua vida. Porque se Deus entrar, você não vai ficar pensando coisas más. E aí não vai acontecer. E as pessoas, e aí a Bíblia diz no 24, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Você está vendo que o mal e a pessoa boa, direita, estão todos desejando, estão todos pensando o mal com medo e o bom desejando algo bom de Deus na vida deles. Eu quero encerrar isso, eu sei que é muito rápido e muito assunto. Hoje o texto de Provérbios 10 é muito assunto mesmo, então é muito bom, ele é muito rico, né? E a gente vai aprendendo. Se você tivesse anotando, se não, você pode começar a anotar a partir de agora, a partir de amanhã, anotar ideias ou uma inspiração que Deus te der naquele momento, né? Uma frase, que isso tudo acrescenta na sua vida, ok?
Foi muito bom estar com vocês. Tem sido uma experiência muito boa. Eu espero sempre com muita expectativa chegar essa hora para poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, porque eu cresço e você cresce. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Pense e deseje coisas boas, encha seu coração de coisas boas. A Bíblia diz que o homem mau tira do seu mau tesouro coisas ruins, mas o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Então, se é para pensar, pense em coisa boa. Se é para desejar, deseje coisas boas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E a sua e a minha maior riqueza é a proteção de Deus sobre nós. Deus abençoe, no nome de Jesus. Até amanhã, às 19h30. Se você puder compartilhar esse vídeo, é muito importante para essa palavra continuar chegando em outras pessoas e outras pessoas receberem de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Boa noite para todos que entraram. Boa noite para todos que participaram conosco nessa noite. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, gente.